Olá, meus queridos alunos, dando início a mais uma aula resumo. Hoje eu vou abordar com vocês a ação monitória, que para algumas pessoas é bem difícil ingressar com essa espécie de ação. Mas hoje você irá aprender de uma forma bem resumida, prática, como peticionar a respeito da ação monitória ou como fazer a prova abordando os artigos inerentes a ela. A ação monitória está prevista no artigo 700 a 702 do CPC. Em tese são poucos artigos, mas tem muita informação para a gente aqui dentro deles. Mas antes de começar a falar propriamente dito da ação monitória, eu peço que você pegue o seu Código de Processo Civil e esteja com ele em mãos aí para discutirmos juntos as peculiaridades da ação monitória. Mas, professora, o que é a ação monitória? Nada mais é do que uma ação de cobrança regida pelo procedimento especial, que é muito mais séria do que uma ação do processo de conhecimento ou do processo de execução. A Assunção Amorim, ele fala que a ação monitória, ela é o limiar aí dentro desses dois procedimentos, do procedimento do conhecimento e do procedimento das ações de execução. Então, ela fica no meio dessas duas aí. Eu gosto de dizer para vocês que ela é célere porque na petição inicial, você cumprindo os requisitos que o juiz estipulou e pedindo a citação do réu, e o réu pagando a obrigação, se extingue a ação monitória. Então, onde que eu encontro, Simone, as informações necessárias dessa ação monitória? Vai estar lá no artigo 700, no caput. O artigo 700, ele vai falar assim: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em uma prova escrita sem eficácia de título executivo. O cerne da questão é essa. Mas, professor, o que seria essa prova escrita sem eficácia de título executivo? Já é pacificado pelo STJ não ter uma forma definida para descrever o que seria essa prova escrita sem eficácia de título executivo. Vou trazer exemplos para vocês baseado em jurisprudência do STJ. Se eu tenho um cheque ou uma nota promissória, é o título executivo, não é? Porém, que a nota promissória e o cheque tem um prazo aí prescricional de 5 anos. Vamos supor que a sua nota promissória e o seu cheque já estão prescritos. A partir do momento que prescreveu, eu vou ficar sem a satisfação do meu crédito? Claro que não. Então, você pode ingressar aqui com a ação monitória para casos em que há a prescrição de cheque ou nota promissória. Um outro entendimento do STJ, de uma prova prescrita aqui sem força de título executivo. O e-mail ele pode ser uma prova escrita de uma confissão de dívida ou de uma obrigação de fazer ou não fazer, ou o cumprimento aí de uma quantia em dinheiro. Então vamos lá, se você tem um e-mail em que a pessoa confessa alguma dívida ou você demonstra ali nesse e-mail que a pessoa ficou de cumprir algo ou de dar algo para você e não efetivou, você pode entrar com a ação monitória. Um outro exemplo vai falar da prova oral documentada. Está aqui no parágrafo 1º do artigo 700. Essa prova oral documentada, o STJ já entendeu que, vamos supor que em um outro processo teve ali uma confissão de dívida ou a confissão de uma obrigação. Você pode pegar essa ata aí que o juiz redigiu, que é o termo de audiência, e pode trazer para comprovar a sua ação monitória. Então, a ação monitória você precisa ter essa prova escrita que não seja um título executivo judicial. Por lógica, obviamente, se você tem um título executivo, você ingressa com a ação de execução. Ou se você tem um contrato de obrigação de fazer ou não fazer, por exemplo, você entra com um processo de conhecimento para que o juiz dê ali a legalidade ao seu título executivo judicial. Neste caso aqui, essa ação monitória é para quando você não tem exatamente esse título, seja judicial ou extrajudicial. Pois bem, Simone, como que eu vou peticionar neste caso?
Bem simples, você vai pegar o artigo 319 e 320 do CPC, que eu canso de falar com vocês, que uma petição inicial, para ela ser bem construída e para ela atingir todos os seus objetivos, tem que estar dentro do artigo 319 e 320 do CPC, somados aqui ao artigo 700 a 702. Então, o que você tem que provar aqui dentro dessa ação monitória para que o juiz dê o deferimento do seu mandado de citação? Está aqui no parágrafo 2º do artigo 700. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, porque cada caso é um caso, a importância devida desse título aí, instruída com memória de cálculo, você tem que colocar de forma bem discriminada, o valor atual da coisa, que vai ser também o valor da causa, né? O valor que você atribuir à coisa reclamada será o valor da causa no final. E o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Então, a sua ação monitória tem que estar dentro desses 3 incisos aí para que ela seja cobrada. Então, você vai redigir a sua petição inicial, tendo como embasamento algum desses incisos aqui. Além das hipóteses do 303, né, que eu falei com vocês, a petição inicial será indeferida quando não atender os dispositivos do parágrafo 2º. Se por um acaso você ingressar com a ação monitória fora desses 3 incisos aqui do parágrafo 2º, de pronto o juiz vai indeferir essa petição inicial. Agora, se o juiz ficar em dúvida da prova escrita sem força de título executivo, ele pode intimar para que você emende a inicial, porém que aí seguirá o procedimento comum, não será mais o procedimento especial, que aí obviamente terá produção de provas, então isso aí vai para outra seara, vai para o procedimento comum. Agora, se você juntar todos os requisitos que a ação monitória solicita, aqui nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, o juiz vai deferir a sua ação monitória. Agora vem uma dúvida aqui que sempre cai em prova, uma dúvida que sempre cai na vida prática dos advogados, é se é possível ingressar com uma ação monitória contra a Fazenda Pública. Desde já, eu adianto para vocês que pode sim. O meu embasamento é o parágrafo 6º do CPC, que me diz claramente que é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. E aqui eu deixo uma ressalva para vocês que isso aí vai cair em nossa prova. Então, dê uma lida nesse parágrafo 6º, dê uma lida nos artigos 700 a 702 do CPC. Dando continuidade, eu tenho o artigo 701. Sendo evidente o direito pleiteado dentro da ação monitória, o juiz vai intimar com prazo de 15 dias para que o devedor aqui, na figura do réu, possa pagar a obrigação ou impugnar através dos embargos monitórios. Outra coisa que sempre é um erro aí que os advogados cometem na prática. Eles quando o réu quer se defender, a defesa do réu será feita, eles colocam que é uma contestação. E está errado. A nomenclatura correta é embargos monitórios ou embargos à monitória. Então, a nomenclatura correta é essa. Então, nunca mais erre isso aí. Se você for questionado a respeito disso dentro de uma prova ou na vida prática de sua advocacia, você tem que oferecer a defesa do réu aqui através de embargos monitórios. Tanto é que lá na frente ele será sujeito aí a um recurso de apelação, se for o caso. Então vamos lá, o artigo 701 vai falar o quê? Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para fazer cumprir a obrigação, com o prazo de 15 dias, que foi o que eu falei para vocês. Aqui também o juiz dá um plus para o devedor que queira pagar a sua dívida, ou a sua obrigação de fazer ou não fazer, ou sua obrigação em dinheiro. Se ele pagar dentro do prazo de 15 dias que ele foi intimado, o juiz vai isentá-lo do pagamento de custas processuais. Ah, Simone, que legal, isso aí é o quê? Isso aí é exatamente um plus para incentivar
esse devedor a cumprir com essa obrigação. Se ele cumprir com essa obrigação, o processo vai ser extinto e terminou por ali. Porém, que se ele impugnar através dos embargos monitórios, aí, como eu sempre falo com vocês, acaba o procedimento especial e vai aí pelo procedimento comum. Então, o réu, ele tem duas opções aqui. Ou ele paga e extingue a obrigação, extingue o processo, ou ele interpõe os embargos à monitória ou os embargos monitórios para fazer aqui a sua defesa com relação a essa obrigação que está sendo cobrada pelo credor na ação monitória. Vamos supor também, o parágrafo 2º do artigo 701, diz que se por um acaso o devedor não se manifestar ou não opor aqui embargos, ele se transformará em um título executivo judicial, que poderá ser cobrado numa ação de execução. Olha só que interessante. É bem legal, não é? Por isso que eu falo com vocês, processo civil é muito interessante, processo civil é vida e você tem que estudar processo civil comigo. Então, pessoal, de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, eu falei os pontos mais importantes da ação monitória, para que você consiga atingir o seu objetivo na prova, para que você também consiga sair bem sucedido em sua petição inicial, contendo aqui os requisitos solicitados pelo artigo 700 e pelo artigo 701 do CPC. Finalizando essa aula resumo aqui, siga e compartilha esse vídeo com os demais para que mais pessoas possam saber aí da ação monitória. Até mais, pessoal, em mais uma aula resumo.